Mística Cidade de Deus, capítulo 24, do livro 6, tomo 3, de Santa Maria de Ágreda. O golpe de lança no lado de Cristo é descido da cruz e sepultado, o que fez Maria Santíssima até voltar ao cenáculo. Maria, ao pé da cruz, recorre aos anjos. Diz São João Evangelista, em João 19, 25, que junto à cruz estava Maria Santíssima, Mãe de Jesus, acompanhada por Maria de Cleofas e Maria Madalena. Embora haja referido esta particularidade antes que expirasse o Salvador, deve-se entender que a invicta rainha ali permaneceu também depois, em pé apoiada à cruz, adorando o seu filho morto, e a divindade sempre unida ao seu sagrado corpo. Mantinha-se a Senhora, constante e inalterável em suas inefáveis virtudes, por entre as impetuosas vagas de amor que penetravam até o âmago de seu castíssimo coração materno. Com sua eminente ciência, conferia em seu íntimo os mistérios da redenção humana e a harmonia com que a sabedoria divina dispunha todos aqueles sagrados acontecimentos. O maior sentimento da Mãe de Misericórdia era produzido pela desleal ingratidão que os homens, com tanto prejuízo para si próprios, mostrariam a benefício tão raro e digno de eterno agradecimento. Preocupava-se também, pensando em como daria sepultura ao sagrado corpo de seu Filho Santíssimo e quem o desceria da cruz, de onde não desprendia os seus divinos olhos. Nesta dolorosa solicitude, voltou-se para os anjos que a assistiam e lhes disse: Ministros do Altíssimo e meus amigos na tribulação, vós sabeis que não há dor semelhante à minha. Dizei-me, pois, como descerei meu amado da cruz e como lhe darei honrosa sepultura, pois este cuidado compete a mim, sua mãe. Dizei-me o que devo fazer e ajudai-me com a vossa diligência. Resposta dos anjos. Responderam-lhe os santos anjos: Rainha e Senhora nossa, dilate-se vosso aflito coração para o que ainda lhe resta sofrer. O Senhor Todo-Poderoso escondeu aos mortais sua glória e poder para se sujeitar à ímpia vontade dos cruéis malvados. Deseja consentir no cumprimento das leis estabelecidas pelos homens, uma das quais é não retirar os sentenciados da cruz sem licença do juiz. Prontos e capazes seríamos nós para vos obedecer e defender o nosso verdadeiro Deus e Criador. Sua destra, porém, nos detém, porque sua vontade é justificar plenamente sua causa, derramar o sangue que lhe resta em benefício dos homens, para mais os obrigar a corresponder seu amor com que tão copiosamente os redimiu. Se deste favor não se aproveitaram, como devem, será terrível seu castigo. Sua severidade compensará a lentidão que Deus empregou até recorrer à vingança. Esta resposta dos anjos aumentou a dor da aflita mãe. Não lhe fora manifestado que seu Filho Santíssimo seria ferido com a lançada, e o receio de que sucederia ao sagrado corpo encheu-a de nova tribulação e angústia. O golpe de lança. Viu o tropel de gente armada dirigindo-se ao Monte Calvário, crescendo-lhe o temor de que viessem infligir mais algum opróbrio ao Redentor morto. Disse a São João e às Marias: Ai de mim, minha dor chega ao auge e se parte meu coração. Porventura, não estão satisfeitos os vertucos e os judeus de terem morto meu filho e Senhor? Pretenderão agora fazer nova ofensa contra o seu sagrado corpo defunto? Era a véspera da grande festa sabática dos judeus, conforme João 19, 31. E para celebrá-la sem preocupações pediram licença a Pilatos para quebrar as pernas dos 3 justiçados. Com isto acabariam de morrer e os corpos seriam tirados das cruzes naquela tarde, para lá não estarem no dia seguinte. Com este intuito chegou ao Calvário aquele grupo de soldados, aproximando-se dos crucificados. Vendo que os 2 ladrões estavam vivos, quebraram-lhe as pernas, conforme João 32, mas verificando que o Salvador já expirara, não lhe quebraram as pernas. Assim se cumpriu a misteriosa profecia do Êxodo 12, 46, contida no preceito de não se quebrarem os ossos do cordeiro figurativo que comiam na Páscoa.
Um dos soldados, entretanto, chamado Longinos, apoiando-se na cruz do Salvador, traspassou-lhe o lado com a lança. Da ferida saiu sangue e água, conforme João 19, 34, 35, como afirma São João que viu e deu testemunho da verdade. Dor de Maria. Esta lançada que o sagrado corpo morto não pôde sentir, sofreu a sua Mãe Santíssima, sentindo a dor em seu castíssimo peito como se recebera aquela ferida. Maior do que a dor corporal foi o da sua alma santíssima, por ver a crueldade com que haviam aberto o lado do seu filho morto. Impelida por compaixão, esquecendo o próprio tormento, disse a Longinos: O Todo-Poderoso te olhe com misericórdia pela dor que causaste a minha alma. Só a isto chegou seu protesto, ou para melhor dizer, a sua mansidão piedosíssima, para nos deixar uma lição para quando fôssemos ofendidos. No sentir da candíssima pomba, esta injúria a Cristo morto foi muito grave. No entanto, retribuía ao culpado com a maior dos benefícios: ser por Deus contemplado com misericórdia, prodigalizando ao ofensor bênçãos pelos agravos recebidos. E assim aconteceu. Inclinado pela súplica de sua Mãe Santíssima, o Salvador permitiu que algumas gotas daquele sangue e água de seu divino peito salpicassem o rosto de Longinos. Por este meio, deu-lhe vista corporal, que quase não tinha, e ao mesmo tempo luz para sua alma conhecer o crucificado, que tão desumanamente havia ferido. Com este conhecimento, converteu-se, chorando os seus pecados, os lavou no sangue e água do lado de Cristo, reconhecendo-o por verdadeiro Deus e Salvador do mundo. Logo testemunhou na presença dos judeus, para maior confusão e testemunho da perfídia e dureza deles. O mistério das 5 chagas. A prudentíssima rainha conheceu o mistério da chaga produzida pelo golpe da lança. Compreendeu que daquele sangue e água, saídos do peito aberto de seu Filho Santíssimo, nascia a nova igreja, lavada e renovada, em virtude de sua paixão e morte. O divino coração era como a raiz de onde partiam os ramos, que por todo o mundo se estenderiam repletos dos frutos de vida eterna. Meditou em seu coração o mistério daquela pedra ferida com a vara da justiça do Eterno Pai, conforme Êxodo 17, 6, para jorrar água viva e mitigar a sede de todo gênero humano, refrigerando e confortando a quantos dela fossem beber. Considerou que as chagas dos pés, mãos e lados de Cristo eram 5 fontes abertas no paraíso da humanidade santíssima, mais copiosas e eficazes para fertilizar o mundo do que as 4 do paraíso terrestre, distribuídas na superfície da terra, conforme Gênesis 2:10. A grande Senhora celebrou estes outros mistérios num cântico de louvor à glória de seu Filho Santíssimo. Depois que foi ferido pela lança, ao cântico ajuntou fervorosa oração para que todos os sacramentos da redenção se realizassem em benefício de toda a linhagem humana. Preocupação de Maria pela sepultura de Jesus. A tarde daquele dia de Parasceve já se adiantava e a Mãe piedosíssima ainda não sabia como sepultar seu filho Jesus. Dispunha o Senhor a aliviar a tribulação de sua amorosa mãe. Através dos meios de sua providência, tocaria o coração de José de Arimateia e Nicodemos, conforme João 19, 38, para cuidarem do sepulcro e enterro de seu mestre. Ambos eram justos e discípulos do Senhor, embora não fizessem parte dos 72. Por temor dos judeus, não se manifestavam, pois aqueles consideravam suspeitos e inimigos todos quantos seguiam a doutrina de Cristo. Nosso Senhor e o reconheciam por mestre. Não fora manifestada à prudentíssima Virgem essas disposições divinas sobre a sepultura de seu Filho Santíssimo, e com a dificuldade de lhe achar solução por suas próprias diligências, crescia-lhe a dolorosa preocupação. Nesta aflição, levantou os olhos ao céu e disse: Eterno Pai, Senhor meu, pela dignação de vossa bondade e sabedoria infinita, fui elevada do pó à dignidade
de Altíssima Mãe de vosso eterno Filho. Com a mesma liberalidade de Deus imenso me concedeste criá-lo, com o meu leite, alimentá-lo e acompanhá-lo até a morte. Agora compete-me como a mãe dar honorífica sepultura ao seu corpo, mas só posso desejá-lo, partindo-se meu coração, por não consegui-lo. Suplico-vos, Deus meu, disponhais com vosso poder os meios para eu o executar. Nicodemos e José de Arimateia. A piedosa mãe fez esta oração que Jesus foi alanceado. Daí a pouco, caminhando-se para o Calvário, outro grupo trazendo escadas e outros instrumentos, pôde supor que viriam tirar da cruz seu inestimável tesouro. Mas como não tinha certeza, temeu novamente a crueldade judaica e disse a São João: Meu filho, qual será a intenção desses que vêm com tantos preparativos? Respondeu o apóstolo: Não temais, minha senhora, é José e Nicodemos, com seus criados, amigos e servos de vosso Filho Santíssimo, meu Senhor. José era justo aos olhos do Altíssimo, conforme Lucas 23, 50 e 51, estimado pela classe nobre e membro do governo e do conselho. Assim dá a entender o Evangelho, dizendo que José não consentira nos planos e atos dos homicidas de Cristo, a quem ele reconhecia por verdadeiro Messias. Ainda que até sua morte José fora seu discípulo oculto, na ocasião dela manifestou-se, sendo esta atitude efeito da eficácia da redenção. Vencendo o temor que antes sentia da inveja dos judeus e sem se importar agora com o poder romano, resolutamente se dirigiu a Pilatos, pedindo-lhe o corpo de Jesus conforme Marcos 15, 43. Queria tirá-lo da cruz, dar-lhe honrosa sepultura, afirmando que era inocente, verdadeiro Filho de Deus e que esta verdade estava provada com os milagres de sua vida e morte. Pilatos permite sepultar o corpo de Jesus. Pilatos não se atreveu a recusar o que José pedia e lhe deu licença para dispor do corpo de Jesus como quisesse. Com esta permissão, José se retirou da casa de Pilatos e chamou Nicodemos, que também era justo, sábio nas letras divinas e humanas, como se colige do seu encontro noturno com Cristo Nosso Senhor, segundo narra São João, em João 3:2. Estes dois santos homens corajosamente resolveram dar sepultura a Jesus crucificado. José preveniu o lençol, conforme Mateus 27, 59, e o sudário para o envolver. E Nicodemos comprou 100 libras de aromas com que os judeus costumavam ungir os defuntos de maior nobreza, conforme João 19, 39. Com estes preparativos e outros instrumentos, dirigiram-se ao Calvário, acompanhados de servos e de algumas pessoas pias e devotas, nas quais também agia a graça do sangue que o divino crucificado por todos derramara. José e Nicodemos chegam ao Calvário. Aproximaram-se de Maria Santíssima, que, traspassada de dor, continuava ao pé da cruz na companhia de São João e das Marias. A vista daquela divina, mas pungente cena renovou a dor de todos com tanta força e amargura que, em vez de saudar a dolorosa mãe, José, Nicodemos e os demais se prostraram aos seus pés ante a cruz, sem poder conter as lágrimas e suspiros. Nada diziam e só choravam convulsivamente, até que a invicta rainha os ergueu, animou e confortou. Então a saudaram com humilde compaixão. A atenciosa mãe agradeceu-lhes a piedade e obséquio que faziam ao seu Deus, Senhor e Mestre, como dar sepultura ao seu corpo, e em nome dele lhes prometeu a recompensa do ato. Respondeu-lhe José de Arimateia: Já estamos sentindo, Senhora nossa, dentro de nossos corações a doce e suave força do Divino Espírito que nos moveu, com afetos tão amorosos, os quais não podemos merecer, nem sabemos explicar. Em seguida, José e Nicodemos tiraram as capas, encostaram as escadas na Santa Cruz e subiram para desprender o sagrado corpo, estando muito perto a dolorosa mãe, amparada por São João e Madalena. Pareceu a José que a dor da Divina Senhora recrudesceria quando chegasse a tocar no sagrado corpo, e advertiu ao apóstolo a afastar-se um pouco para não presenciar a descida da cruz. São João, porém, que conhecia melhor o invencível coração da rainha, respondeu que ela assistira todos os sofrimentos do Senhor desde o princípio da paixão, e não o deixaria até o fim, porque o venerava como Deus e amava como filho de seu seio. A adoração da coroa de espinhos. Apesar disso, suplicaram à Virgem houvesse por bem retirar-se um pouco, enquanto desciam da cruz o corpo do Mestre. Respondeu a Grande Senhora:
Caríssimos senhores, já que presenciei cravar na cruz o meu amado filho, consenti que o veja dela despregar. Este ato tão piedoso, ainda que fira novamente meu coração, quanto mais visto e meditado, transforma-se em maior alento para a dor. Começaram então a dispor a descida. Tiraram primeiro a coroa da sagrada cabeça, descobrindo as profundas feridas que nela abrira. Desceram-na com grande veneração e lágrimas, colocando-a nas mãos da amorosa mãe. Recebeu-a de joelhos, com admirável culto, a adorou-a, aproximou-a de seu virginal rosto, regou-a com abundantes lágrimas e experimentou ao seu contato parte das feridas que seus espinhos abriram. Pediu ao Eterno Pai que aqueles espinhos consagrados com o sangue de seu filho fossem estimados com digna reverência pelos fiéis que no futuro viessem a possuí-los. O corpo de Jesus é descido da cruz e adorado. Imitando a mãe, São João Madalena e as outras Marias e piedosas mulheres e fiéis que ali se encontraram, também adoraram a coroa. O mesmo fizeram com os cravos. Primeiro entregaram-nos a Maria Santíssima, que os adorou, e em seguida todos os circunstantes. Para receber o corpo de seu Filho Santíssimo, a grande Senhora, de joelhos, estendeu os braços com o lençol aberto. São João sustentou a cabeça e Madalena os pés, para ajudarem José e Nicodemos, e todos juntos, com grande veneração e lágrima, o depuseram nos braços da afetuosa mãe. Esta passagem lhe causou tanta compaixão como consolo. Ver desfigurado aquela formosura maior do que a todos os filhos dos homens, conforme Salmos 44:3, coberto de chagas, renovou as dores do seu castíssimo coração. Abraçá-lo e junto ao peito lhe dava ao mesmo tempo dor e gozo, pois seu ardentíssimo amor repousava com a posse de seu tesouro. Adorou-o com supremo culto e reverência, vertendo lágrimas de sangue. Depois dela, o adoraram em seus braços a multidão de anjos que a assistiam, ainda que invisivelmente aos circunstantes. Estes, sucessivamente, principiando por São João, também adoraram o sagrado corpo que descansava no regaço da mãe, sentada num solo. Atitude de Maria. Em todos estes atos, nossa grande rainha procedia com tão divina sabedoria e prudência que admirava os anjos e os homens. Suas palavras eram de grande ponderação, docíssimas pela saudade e compaixão de seu finado tesouro, ternas pela mágoa, misteriosas pelo significado que continham. Ponderava sua dor, cujo motivo ultrapassava todos quantos pudessem sentir os mortais. Movia os corações a compaixão e as lágrimas e esclarecia-os para conhecerem o sacramento tão divino que tratavam. E sem exceder nem faltar no que devia fazer, conservava entre a dor e a serenidade humilde e majestoso semblante. Nessa diversidade tão ordenada, falava ao seu querido Filho, ao Eterno Pai, aos anjos e aos circunstantes, e a todo gênero humano para cuja redenção se entregara a paixão e morte. Não me detenho mais em particularizar as prudentes e dolorosas palavras da grande Senhora nesta ocasião. Deixo a piedade cristã encontrar muitas, pois não me é possível entender-me em cada um destes mistérios. Sepultamento de Jesus. Como a tarde já se adiantava, São João e José suplicaram a dolorosa mãe lhes permitisse cuidar do enterro de seu filho e Deus verdadeiro. Consentiu a mãe prudentíssima. Sobre o mesmo lençol foi ungido seu sagrado corpo com os ungüentos aromáticos. João 19:40, conforme João 19:40. Trazidos por Nicodemos, gastando neste religioso obséquio todas as 100 libras que comprara. Assim, ungido, o corpo deificado foi posto num féretro para ser conduzido ao sepulcro. A Divina Senhora, solícita em tudo, convocou do céu muitos coros angélicos para, reunidos aos de sua guarda, acompanharem o sepultamento do corpo de seu Criador. Imediatamente desceram das alturas em forma visível, só para sua Rainha e Senhora, anjos e homens, ordenando-se em procissão, sendo o corpo carregado por São João, José, Nicodemos e o centurião que assistira à morte de Jesus. Confessando-o por Filho de Deus, seguiam-nos a Divina Mãe, acompanhada por Madalena, as Marias e outras piedosas discípulas.
A elas se reuniram outros muito fiéis que, depois da lançada, movidos por divina luz, vieram ao Calvário. Nesta ordem, dirigiram-se chorando e em silêncio ao horto próximo, onde José tinha preparado um sepulcro novo, no qual ainda ninguém tinha sido depositado, conforme João 19:41. Neste feliz sepulcro colocaram o sagrado corpo de Jesus. Antes de fechá-lo com a pedra, a religiosa e prudente mãe o adorou lá novamente com admiração de todos, anjos e homens. Imitando-a uns e outros, todos adoraram o crucificado e sepultado Senhor, e fecharam o sepulcro com a pedra que, como diz o Evangelho, Mateus 27:60, era muito grande. Volta do sepulcro. Fechado o sepulcro, no mesmo instante, voltaram a se fechar os que tinham se aberto na hora da morte de Cristo, os sepulcros que tinham se aberto nos cemitérios. Entre outros mistérios, ficaram como que aguardando, se por acaso lhes tocaria a sorte de receber seu Criador humanato defunto. Era o que lhe podiam oferecer, quando os judeus não o quiseram receber vivo e benfeitor seu. Muitos anjos ficaram guardando o sepulcro por ordem de sua rainha e senhora, que ali deixava seu coração. Com o mesmo silêncio e ordem, as pessoas que tinham vindo ao Calvário voltaram para lá. A divina mestra das virtudes aproximou-se da Santa Cruz e a adorou com excelente veneração e culto. Seguiram-na neste ato São João, José e todos os que tinham assistido ao sepultamento. Já era tarde e o sol se deitara. Do Calvário, a grande senhora recolheu-se à casa do cenáculo, onde a acompanharam os que estiveram no enterro. Deixando-a com São João, as Marias, as outras companheiras, os demais despediram-se com muitas lágrimas, pedindo-lhe que os abençoasse. A humilíssima senhora agradeceu o obséquio que prestaram ao seu Filho Santíssimo e a ela o favor que tinham feito. Despediu-os cheios de outros íntimos e ocultos benefícios e de bênçãos de sua amável benignidade e piedosa humildade. Os judeus temem a ressurreição de Cristo. Confusos e perturbados pelos fatos que iam sucedendo, os judeus foram apelados no sábado pela manhã, conforme Mateus 27:62, e lhe pediram mandasse guardar o sepulcro, porque Cristo, aquele sedutor, dizia que afirmara que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Poderia acontecer que os discípulos roubassem o corpo e depois dissessem que ele havia ressuscitado. Pilatos contemporaneizou com esta maliciosa cautela e lhe concedeu os guardas que pediram, conforme Mateus 27:65, para vigiar o sepulcro. Os pérfidos judeus pretendiam esconder o sucesso que temiam, como depois provaram, subornando os guardas, para dizerem que Cristo Nosso Senhor não ressuscitara, mas que os discípulos daqui roubaram seu corpo. Como, porém, não há conselho que prevaleça contra Deus, conforme Provérbios 21:30, por este meio se divulgou e mais se confirmou a ressurreição. Doutrina que me deu a Rainha do Céu, Maria Santíssima. A chaga do coração de Cristo. Minha filha, a ferida que meu Filho Santíssimo recebeu com a lançada no peito, só para mim foi cruel e dolorosa. Seus efeitos e mistérios, porém, são suavíssimos para as almas santas, capazes de saborear sua doçura. A mim muito afligiu, mas para aqueles a quem se ordenou este misterioso favor, constitui grande consolação e alívio nas dores. Para o entenderes e dele participares, deves considerar que pelo ardentíssimo amor que meu Filho e Senhor teve aos homens, quis aceitar, além das chagas dos pés e das mãos, também a do coração. Sendo este o centro do amor, aquela porta seria a entrada para as almas santas nele penetrarem. Participariam desse amor em sua mesma fonte e ali encontrariam seu conforto e refúgio. Quero que em teu desterro procure só este abrigo e seja a tua segura habitação sobre a terra. Ali aprenderás os predicados e leis do amor para me imitar. Entenderás como, em retribuição das ofensas que recebes, deves devolver bênçãos a quem as fizer contra ti e contra alguma coisa tua, assim como eu fiz quando fui contristada com a ferida que meu filho já morto recebeu no peito. Asseguro-te, caríssima,
que não podes fazer ato mais valioso para alcançar a graça do Altíssimo, não apenas para ti, mas também para o ofensor. É poderosa a oração que se faz perdoando as injúrias. Comove-se o piedoso coração de meu Filho Santíssimo quando vê que as criaturas o imitam no perdoar e orar por quem as ofende. E deste modo participam da excelentíssima caridade que ele praticou na cruz. Grave em teu coração esta doutrina, para me imitar e seguir na virtude que mais estimei. Através daquela ferida do coração de Cristo, contempla teu esposo e a mim, e nele ama terna e verdadeiramente a teus ofensores e a todas as criaturas. Amáveis indústrias da providência divina. Adverte também a providência tão atenta e pontual com que o Altíssimo acode oportunamente às necessidades das criaturas que o chamam com verdadeira confiança. Assim fez comigo quando me encontrei aflita e sem recursos para dar sepultura ao meu Filho Santíssimo, como o devia fazer. Para socorrer-me nessa necessidade, dispôs o Senhor o coração de José de Arimateia e Nicodemos e outros fiéis, com piedosa caridade e afeto para acudirem a enterrá-lo. Foi tão grande a consolação que estes homens justos me proporcionaram naquela ocasião, que por essa caridade minha oração, o Altíssimo os encheu de admiráveis influências de sua divindade. Sentiram-nas durante a descida do corpo da cruz e seu enterro, e desde aquela hora ficaram renovados e esclarecidos nos mistérios da redenção. É esta a ordem admirável da suave e forte providência do Altíssimo, para recompensar suas criaturas, envia trabalhos a outras. Move a piedade quem pode beneficiar o necessitado, para que o benfeitor, pela boa obra que pratica e pela oração do pobre que a recebe, seja remunerado por graças que não mereceria por outros caminhos. O Pai das misericórdias, que inspira e move com seus auxílios o ato que se faz em nome dele, paga depois como se o devesse premiar por justiça. Correspondemos às suas inspirações com nossa pequena cooperação no bem, que afinal procede inteiramente somente da sua mão, conforme Tiago 1,17. Deus exalta a inocência oprimida. Considera também a retíssima ordem desta providência, na justiça com que recompensa os agravos recebidos com paciência. Meu Santíssimo Filho morrera desprezado, desonrado e blasfemado pelos homens, e logo em seguida ordenou o Altíssimo que fosse honrosamente sepultado. Inspirou muitos ao confessarem por verdadeiro Deus e Redentor, aclamaram o santo, inocente, justo, e na mesma hora em que acabaram de o crucificar afrontosamente, foi adorado e venerado com supremo culto como Filho de Deus. Os seus próprios inimigos sentiram interiormente o horror e a vergonha do pecado que cometeram em persegui-lo. Ainda que nem todos aproveitaram essas graças, todas foram efeito da inocente morte do Senhor. De minha parte também concorria para elas com súplicas, para que ele fosse reconhecido e venerado pelos que o conheciam. Fiat.